Livro de Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Está escrito: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, inutilmente, teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, verso de 1 a 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu quero meditar com vocês nesta noite sobre o tema as teses de Satanás. As teses de Satanás. Esse texto relata este episódio da reunião de Deus com seus filhos, muito provavelmente os anjos, muito provavelmente nas regiões celestes. E a Bíblia não dá explicações detalhadas, mas fala que Satanás aparece lá nessa reunião. E quem provoca a conversa é Deus, perguntando para Satanás: de onde vens? E Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é um turista inveterado, ele anda por aí, ele está de olho, está investigando, está antenado, está vivo e ativo no planeta. E Deus cutuca de novo a Satanás e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço ainda, eu ando muito ocupado, tenho outras prioridades, quem sabe um dia, talvez eu pare para dar uma olhada nele, mas eu não sei quem é esse homem. Mas não foi essa a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: também puderas. Tu tens abençoado esse homem, tu tens cercado a vida dele com uma grande cerca de proteção, tu tens abençoado a família dele, tu tens abençoado a vida financeira dele, tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Desse jeito, qualquer um te adora. E Satanás insinua aqui duas coisas. Primeiro, que Deus não é honesto, que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos para receber delas adoração. Satanás insinua que esse negócio de adorar a Deus, de culto, de religião, de adoração, não passa de um negócio, de uma barganha, de uma troca. Que o homem só adora a Deus porque tem interesse. O homem só adora a Deus porque recebe de Deus determinados favores. Que esse negócio de fé
Na verdade, é uma permuta, é um negócio lucrativo. Satanás está insinuando que ninguém adora a Deus honesta e sinceramente, ou seja, que ninguém adora a Deus por quem Deus é, mas por aquilo que Deus dá. É lamentável quando se constata hoje que muito da religiosidade brasileira não passa, na verdade, um negócio. Onde igrejas são transformadas em empresas, onde o púlpito se transforma num balcão, onde o evangelho distorcido se transforma num produto barato, onde o templo se transforma numa praça de negócios, e os crentes em consumidores. Satanás está insinuando ainda que Jó não é honesto, Jó não é íntegro, Jó é um homem materialista, e o que ele quer, na verdade, com o culto a Deus, nada mais é do que auferir vantagens lucrativas no seu negócio rentoso. Satanás, então, levanta aqui as primeiras duas teses. A primeira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Tudo é movido pelo dinheiro. Tudo o que acontece tem por trás a motivação do lucro. A segunda tese de Satanás é que ninguém ama mais a Deus do que a família. O homem pode até servir a Deus, pode até adorar a Deus, até o momento que a família é atingida. Se tocar na família, o homem vira as costas para Deus, o homem blasfema contra Deus. Satanás disse para Deus: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O que é que um homem tem? Ele tem família, ele tem bens. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não podes tirar a sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir. E diz a Escritura que Satanás saiu dali da presença de Deus e vai provocar um verdadeiro terremoto na vida financeira de Jó. Se você perceber comigo, no verso 3 do capítulo 1, diz o texto que Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Ele não era o homem mais rico, ele não era apenas um homem rico, ele era o mais rico da sua geração. Ele era o Bill Gates da sua geração. Pois bem, esse homem riquíssimo vai à falência num único dia. E se você conferir comigo no capítulo 1, versículo 15, Satanás usa os sabeus. No verso 16 ele usa o fogo. No verso 17 ele usa os caldeus. De tal forma que esse homem mais rico do Oriente vai à falência, decreta bancarrota num único dia. Você e eu conhecemos gente que por muito menos se desespera, por muito menos dá um tiro na cabeça. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás era verdadeira? Será que quando o homem rico perde a sua riqueza, perde a sua fortuna, perde os seus bens, ele se volta contra Deus, ele cerra os punhos contra os céus? A resposta está no verso 21, está escrito aí: Jó disse, depois de perder todos os seus bens: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada e eu não vou levar nada.
consequentemente, o que eu granjeei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Estava derrotada a primeira tese de Satanás. Jó prova que ama mais a Deus do que o dinheiro. Mas havia a segunda tese. Ninguém ama mais a Deus do que a família. A grande pergunta é: que tipo de pai era Jó? Ele tinha 10 filhos. E quem é pai, quem é mãe, quem é avô, quem é avó, sabe de uma coisa aqui. Quem tem mais de um filho, quem tem 2 filhos, mais do que isso, sabe de uma coisa: os filhos não são naturalmente unidos. Segundo, recentemente um deputado em Brasília disse uma coisa interessantíssima. Ele disse o seguinte: dinheiro não tem liga, dinheiro divide. Família rica tem muito mais dificuldade de costurar a unidade dos filhos. Pois bem, Jó era um pai exemplar, diz o verso 5. Está escrito aí: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. E assim o fazia Jó continuamente. Ele era um pai intercessor, ele era um pai conselheiro. Ele dedicava o melhor do seu tempo para exortar, para ensinar, para corrigir, para interceder em favor de seus filhos. E agora diz a Bíblia que num dia de festa na casa do primogênito há um acidente fatídico e todos os seus filhos morrem num único acidente. Agora preste atenção, não foi um mês depois da tragédia financeira, foi no mesmo dia da tragédia financeira. Esse pai tem que levar para o cemitério e enterrar todos os seus filhos no mesmo dia. Eu pergunto a você: como é que esse homem volta do cemitério? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele reescreve a sua história? Como é que ele se recompõe do luto? Será que Satanás tinha razão? Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que Jó se insurgiria contra os céus? A resposta também está no verso 21. Está escrito assim: o Senhor o deu e o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Estava derrotada a segunda tese de Satanás. Jó prova que ama mais a Deus do que a sua família. Mas o capítulo 2 diz que houve uma outra reunião de Deus com seus filhos, muito provavelmente os anjos, muito provavelmente nas regiões celestes, e aparece por lá Satanás, e é Deus quem provoca a discussão de novo, perguntando: de onde vens? Satanás responde: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que Satanás está dizendo? Eu não mudei de agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou investigando, estou procurando alguém para devorar. Ele é assassino, ele é ladrão, ele veio para roubar, ele veio para matar, ele veio para destruir, e ele está por aí investigando, procurando uma brecha. E Deus novamente pergunta: observaste o meu servo Jó? E dá o currículo outra vez: não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se dizia do mal. Me incitasses contra ele sem causa para o destruir, mas ele preserva a sua integridade. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, Jó derrotou as suas teses. Satanás, você está errado. É verdade que há muita gente que me adora com interesses escusos, mas Jó é um homem íntegro. Ele me adora de todo o seu coração, ele me ama de todo o seu coração, e embora me incitasses contra ele para o destruir sem causa, ele permanece íntegro, ele permanece fiel, ele permanece piedoso. Então Satanás parte para a terceira tese: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e diz para Satanás: pode tocar na carne dele,
pode tocar nos ossos dele, só não pode tirar a vida dele. Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir. Irmãos, nós cremos nessa verdade, que Deus é soberano. E eu vou lhe dizer algo até chocante. Até Satanás está a serviço do Deus Todo-Poderoso. Ainda que ele seja maligno, ainda que ele seja perverso, ainda que ele seja ladrão, ainda que ele seja assassino, ainda que ele tenha vindo para roubar, matar e destruir, Satanás jamais poderá frustrar os soberanos e sábios desígnios de Deus. Diz a Bíblia que Satanás sai da presença do Senhor e vai colocar uma terrível doença em Jó. Feridas malignas, desde a planta dos pés ao alto da cabeça. E eu imagino essa cena de Jó, falido, enlutado, começa a sentir uma coceira no seu corpo, a pele vai ficando esbranquiçada, depois avermelhada, depois feridas vão se formando, a pele vai ficando necrosada, bolhas cheias de pus, a dor avassaladora, não tem analgésico que dê jeito. E diz a Bíblia que Jó vai procurar um caco, talvez de telha, para raspar a sua pele necrosada e enegrecida, e outras bolhas vão se formando, e diz o texto que ele vai tendo que morder essas bolhas cheias de pus para aliviar sua dor. Quando a sua mulher vê esse drama, diz a Escritura que ela se rebela, que ela se revolta e diz para o seu marido: Jó, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Pelo menos tenha a coragem de dar cabo à sua vida, de ceifar a sua vida, de cometer suicídio, porque um Deus que permite isso não é digno de ser adorado. No capítulo 2, verso 10, Jó responde para sua mulher: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Está escrito o seguinte no versículo 10: em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Estava derrotada a terceira tese de Satanás. Jó prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Esse homem começa a sofrer de uma forma horrível. Seu corpo vai ficando encarquilhado, caquético, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. O seu mau cheiro é insuportável, o seu hálito é insuportável. As pessoas passam por ele e cospem nele, as pessoas o rejeitam, o abandonam, o desprezam, todos fogem dele escandalizados. Esse homem não consegue fazer outra coisa a não ser chorar. E ele, nesta hora de dor, faz o que você e eu fazemos na hora da aflição. Ele ergueu aos céus nada menos do que 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por quê? Por quê? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi os meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos, secos de leite, para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A única resposta que ele escutou de Deus foi total silêncio. O total silêncio. Ele levantou aos céus nada menos do que 34 queixas. A única resposta que ele ouviu foi o silêncio de Deus. Deixa eu dizer para vocês, o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas.
Mais difícil do que lidar com a dor é lidar com ela sem saber por que estamos sofrendo. Deus não responde nada. Mas diz o texto, no capítulo 2, versículo 11, que os 3 amigos de Jó ouviram sobre esse sofrimento e vieram cada um de um lugar, Elifaz, Temanita, Bildade, o Suíta, Zofar, o Namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando eles de longe os olhos e não reconhecendo a Jó, ergueram a voz e choraram até não ter mais condições de chorar, rasgaram suas vestes, lançaram-se ao pó e lançaram pó ao ar sobre a cabeça, e sentaram-se com Jó 7 dias, 7 noites, sem poder dirigir uma palavra sequer a Jó, porque o sofrimento dele era muito grande. E eu pergunto a vocês, esses homens eram amigos de Jó? Eram amigos de Jó? Certamente. Eu pergunto a você, você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, calado, com terra na cabeça, com as vestes rasgadas, se condoendo, se compadecendo? Você já recebeu alguma visita assim? O problema desses homens é que quando eles abriram a boca, eles se tornaram consoladores molestos. Eles começaram a, entre aspas, fazer teologia. Eles começaram a filosofar acerca do sofrimento alheio. Eles começaram a entender uma coisa: ninguém sofre sem causa. Para Jó estar sofrendo, ele deva ter feito alguma coisa errada, porque gente boa não sofre, gente crente não sofre, gente crente não fica doente. Eles tinham uma teologia muito ruim, e eles não só pensaram, eles falaram e falaram para Jó, e assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de louco, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de desonesto. Disseram que Jó tinha se enriquecido porque tinha oprimido os pobres e as viúvas para se enriquecer. Falaram para Jó que Deus havia matado seus filhos por causa da sua loucura. E eles foram passando um rolo compressor em cima de Jó. E Jó está encolhido, perguntando para Deus, se queixando com Deus, se defendendo contra as acusações falsas de seus amigos, sem nenhuma explicação. Mas das profundezas da sua dor, esse homem olha para o céu, e num lampejo de fé disse: mas eu sei de uma coisa, eu sei que o meu Redentor vive. E esse Deus é poderoso para inspirar canções de louvor até nas noites mais escuras. Foi nesse momento, irmãos, que Deus rompeu o silêncio. E quando Deus rompeu o silêncio, Deus não respondeu nenhuma das 16 perguntas de Jó. Ao contrário, Deus fez para ele 70 perguntas. 70. Todas retóricas, para revelar a Jó a sua majestade, a sua grandeza. E Deus abre as comportas dos céus e despeja em catadupas grandes torrentes do seu conhecimento e da sua grandeza sobre Jó, e pergunta para ele: onde estavas tu, Jó, quando eu lançava os fundamentos da terra? Onde estavas tu, Jó, quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Onde estavas tu, Jó, quando eu cercava as águas do mar? E Jó foi se encolhendo, e foi se encolhendo, e foi se encolhendo, e as cortinas da alma foram abertas para entender os grandes mistérios da vida. Deixa eu dizer uma coisa para você:
Você não conhece os dramas da existência fazendo uma viagem pelos corredores da sua alma. Tem muita gente querendo encontrar o sentido da vida. Vou mergulhar na minha própria alma. Vou me ajoelhar, cruzar as pernas, fazer uma meditação transcendental. Vou abraçar alguma corrente mística para me conhecer melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você só conhece você quando você primeiro conhece a Deus. Alex Carrel escreveu um livro famoso chamado O Homem, Esse Desconhecido. Você é um território desconhecido até que você conheça Deus. E eu quero remeter você ao capítulo 42, porque é ali que Jó vai entender 5 verdades revolucionárias na sua vida. Primeira verdade que ele vai descobrir, confira comigo, Jó 42, versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Primeiro, ele reconhece que Deus é onipotente. Irmãos, o homem é limitado, o político é limitado, o médico é limitado, o cientista é limitado. Tem hora que o cidadão fica doente, pode ir para Campina Grande, pode ir para João Pessoa, pode ir para Brasília, pode ir para São Paulo, pode ir para Nova York, pode ir para Tóquio, pode ter o dinheiro do mundo, não tem cura. O homem é limitado. Tem problema que o homem não pode resolver, não pode. O homem é limitado, mas é importante você saber que você tem um Deus todo-poderoso que pode todas as coisas. Ele é o Deus dos impossíveis. Eu pergunto para você, quem é o seu Deus? Qual é o tamanho do seu Deus? Quando o profeta Isaías meditava sobre a grandeza de Deus, ele diz lá no capítulo 40, o meu Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, o meu Deus é aquele que pesa o pó da terra em balança de precisão, o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos, o meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Eu pergunto a você, e qual é o tamanho desse universo que Deus criou? Pergunte a um astrônomo, sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas eles afirmam que o nosso universo tem mais de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você pudesse voar à velocidade da luz 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria nessa velocidade mais de 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade na outra do universo. O seu Deus criou tudo isso, o seu Deus é maior do que tudo isso, e o seu Deus é aquele que tudo pode. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem, sabe qual é a resposta dele? Eu não sei, mas eles afirmam que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leva para casa, bote numa tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você consegue ter na concha da sua mão. Há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. E Deus não apenas criou todas elas, Deus conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele pode todas as coisas. Mas não é apenas o macro-universo que nos impressiona, o micro também. Se você chegar em casa hoje e pegar uma folha, lá no seu jardim, fina, delgada, essa folha é mais complexa do que a cidade de Campina Grande. Se você chegar em casa hoje e for na geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema de ovo é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou.
Dr. John Wilson, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, uma das maiores autoridades em biologia do mundo, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente. Descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que nós temos em cada uma dessas células 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos. Se nós pegássemos a fita DNA do nosso corpo para espichá-la, nós teríamos 102 trilhões de metros de fita DNA, nós teríamos 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. E o Dr. Lowe chegou a dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, códigos de vida não se originam de uma explosão cósmica, códigos de vida não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o seu Deus, Ele tudo pode. Certa feita um pai caminhava com seu filho pela rua, e você que é pai sabe disso, as crianças parecem que fizeram um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? E o pai engasgou sem saber responder. Mas de repente ele escuta um barulho nas nuvens, um avião supersônico, lá nas alturas excelsas, olhando, parecia tão pequeno. E o pai diz: filho, olha para o céu, você está vendo aquele avião? O menino olhou e disse: estou vendo, papai. E o pai perguntou: qual o tamanho desse avião, meu filho? Daquele avião, meu filho? Pequeno, papai, muito pequeno. O pai entendeu, pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Lá tinha um jumbão de mais de 400 passageiros. O pai levou o menino bem perto do avião e disse: filho, está vendo esse avião? Estou, papai. Qual o tamanho desse avião, meu filho? Grande, papai, muito grande. E o pai disse: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno, muito pequeno. Seus problemas se tornam gigantes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande, e os seus problemas se tornam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. Segunda revelação que Jó tem, descoberta que ele tem, ele reconhece a soberania dos propósitos de Deus. Confira comigo o verso 2 ainda. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que Deus não é Deus de improviso. Deus não precisa lançar mão do plano B, porque o plano A fracassou. Eu quero dizer que mesmo que seus pais não tenham planejado o seu nascimento, Deus planejou. Não existe acaso, não existe sorte, não existe azar, não existe determinismo cego, não existe feitiço, não existe esse negócio de olho gordo, não existe esse negócio de ficar com medo de passar debaixo de escada e ter medo de sexta-feira 13. O nosso Deus reina, o nosso Deus tem as rédeas da sua vida em suas poderosas mãos. Ainda que o inferno se levante contra você, ainda que o diabo tente destruir você, nada, nem ninguém, nem agora, nem no porvir, nem na história, nem na transhistória poderá frustrar o propósito de Deus na sua vida. Terceira verdade que Jó descobre, confira comigo o verso 3, parte B, diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Jó reconhece a sua profunda limitação. Deixa eu dizer uma coisa para você, eu já aprendi isso, os cabelos brancos não são por acaso.
Quando você chega perto de alguém que arrota conhecimento, você está perto de uma pessoa muito limitada. Quando você chega perto de alguém que diz, eu sei tão pouco, você pode saber, você está perto de alguém que é um poço de cultura. O sábio é aquele que diz que não sabe. Poucos dias conversando com o pastor Russell Shedd, fazia algumas perguntas de teologia, eu penso, eu acho. Às vezes a gente é tão categórico em determinadas afirmações, com tanta falta de profundidade. Jó falou muito, irmãos. Às vezes a gente pensa que Jó foi paciente no sentido de ser um estoico. Não, Jó falou demais no livro. Jó perguntou, Jó queixou e Jó se defendeu o tempo todo. E quando a gente está sofrendo, a gente fala muita coisa sem saber o que está falando. A gente é precipitado no falar. E Jó entendeu isso. Falou muita coisa sem discernimento espiritual. Quarta coisa que Jó descobre, me impressiona isso, confira comigo o verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E você pode perguntar, eu não estou entendendo, como é que esse homem que o próprio Deus diz que é o mais piedoso da terra, pode dizer que só conhecia Deus de ouvir falar? Parece que não casa, que não é compatível a informação que o próprio Deus dá dele e a confissão que agora ele faz. Como entender isso? Deixa eu dizer para você, querido. Podemos entender da seguinte maneira. Eu vou fazer uma pergunta. Você conhece a Deus? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quanto? Eu vou ilustrar. Havia um homem que morava no interior, nunca tinha conhecido o mar, nunca tinha ido ao litoral. E o sonho da vida dele era conhecer o mar. Um dia ele entrou num ônibus, pagou sua passagem e foi visitar o mar. Quando ele chegou e viu o mar, ele ficou encantado. E exclamou do fundo da alma, agora eu conheço o mar. Se aproxima dele um marujo com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e diz, eu também conheço o mar. Qual a diferença entre um e outro? Você conhece a Deus? Quanto você conhece a Deus? Quem é Deus? Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus é imenso, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, Deus é transcendente, Deus é soberano, Deus é maior do que tudo que Ele criou. E a Bíblia diz em João 17 que conhecer a Deus, que a vida eterna é conhecer a Deus e a Jesus Cristo. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, se você creu no Senhor Jesus e fez dele o caminho de acesso a Deus? Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Então é absolutamente compatível que Jó tenha dito, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas queridos, finalmente diz o texto que Jó vai fazer uma outra confissão no versículo 6, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E você diz, mas eu não estou entendendo, como é que esse homem que é o homem mais piedoso da terra, pode fazer uma confissão de pecado dessa? Eu me abomino e eu me arrependo no pó e na cinza. Como é que eu vou entender isso? Sabe como é que entende? Leia a história, leia a Bíblia, você vai perceber. As pessoas que mais choraram pelos seus pecados, não foram as pessoas que mais pecaram. As pessoas que mais lamentaram e choraram pelos seus pecados, foram as pessoas que mais perto de Deus andaram. Se você estiver longe de Deus, você não vê pecado na sua vida. Mas se você estiver perto de Deus, do Deus Santo, 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 não há outra atitude a não ser dizer, ai de mim, Senhor, eu estou perdido.
Porque na presença desse Deus santo, 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 até os serafins precisam cobrir o rosto. Mas eu quero caminhar para o encerramento para dizer algo maravilhoso para você. Deixa eu fazer uma perguntinha. Jó perdeu as coisas mais importantes de uma vida humana. Olha as baixas, olha as perdas. Perdeu seus bens, enterrou seus filhos, perdeu sua saúde, perdeu o apoio da sua mulher, perdeu o apoio de seus amigos, dinheiro, filhos, saúde, casamento, amizades. Como é que você reage quando um amigo fala mal de você? Quando você está bem de saúde, com dinheiro, com influência, você diz assim: e daí? Estou tocando a minha vida, isso não me atinge. Mas pensa comigo, o que é um homem que já está falido, enlutado, doente, abandonado, ser acusado de forma dura e implacável? O que ele sente? O que você acha que Jó sentiu? Eu não tenho dúvidas de que o tempo todo ele se defendeu. E quem se defende, às vezes, tem no coração uma ponta de mágoa. Sabe o que Deus diz para Jó? Jó, saia da arena da defesa e entre na brecha da intercessão. Ore pelos seus amigos. E diz a Bíblia que no momento em que Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus restaura a sorte de Jó. Você não tem que se defender, você tem que interceder. Quem cuida da sua reputação é Deus. Quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. E diz o verso 10 que Deus devolveu tudo em dobro para Jó. E eu quero então contar para você como foi. Primeiro, Deus restaurou os bens de Jó. Se você ler no versículo 12 do capítulo 42, diz lá que ele recebeu exatamente tudo em dobro. Se ele era o mais rico, ele se torna duplamente o mais rico. Segunda área que Deus restaurou foi a sua saúde. E diz lá no finalzinho do capítulo 42 que ele viveu 140 anos ainda. E viu os filhos dos filhos até a quarta geração. A terceira área que Deus restaurou foi as suas amizades. O que é curioso é que os amigos tiveram que ir a Jó, para Jó orar por eles, para Deus ouvir a oração de Jó e restaurá-los. Quando você ora por alguém, Deus restaura você, e Deus restaura as pessoas por quem você ora. A quarta área que Deus restaurou foi o casamento. E aí eu fico pensando, quando Jó estava numa magrela, a mulher dele diz assim: ô camarada, vê se morre, homem, morre. Agora já está com dinheiro, está com saúde, está com prestígio. Se fosse hoje, talvez ele diria assim: ah, você queria que eu morresse, né? Agora eu estou noutra. Mas Deus não faz a obra pela metade. Deus curou o coração de Jó, Deus curou o coração da mulher de Jó, Deus restaurou o casamento de Jó. A última área que restava restaurar eram os filhos. Quantos filhos Jó tinha antes da crise? 10 filhos. Quantos filhos vai ter agora? Olha comigo, capítulo 42, versículo 13. Teve também outros 7 filhos e 3 filhas. Aí você fica em dúvida, mas como restaurou tudo em dobro? Se ele tinha 10, deveria ter 20 agora. Será que Deus não restaurou tudo em dobro? Como entender isso? Primeiro, quando você perde uma ovelha lá no pasto e ela morre, você perdeu uma ovelha. Você perdeu uma ovelha. Mas quando um filho morre, você não perde um filho. Não perde um filho. Como aquele pai que acabara de sepultar o seu filho, voltando para casa, um amigo o encontra e disse: meus sentimentos, eu soube que você perdeu o seu filho. E o pai disse: não, eu não perdi meu filho. Você perde alguém ou algo que você não sabe onde está. Eu sei onde está meu filho, ele está com Jesus, ele está no céu, ele está na glória. Eu não o perdi.
Jó agora tem 10 filhos na terra e tem 10 filhos no céu. Deus restaurou plenamente. Satanás quis colocar Jó contra Deus e Deus contra Jó. É a única coisa que Satanás conseguiu foi colocar Jó mais perto de Deus, e Jó saiu mais fortalecido e mais crente e mais firme e mais fiel ao seu Deus. Mas o livro termina, irmãos, Deus restaurando a sorte de Jó, mas Deus não explica para Jó por que ele sofreu. Deus promete para você restauração, mas nem sempre Deus promete para você explicação. Todo mundo no livro estava errado. Satanás estava errado, porque tinha 3 teses: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que a família, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Jó reprova as teses de Satanás. A mulher de Jó estava errada, porque ela achou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó sofria por algum pecado cometido. Jó estava errado, porque achou que Deus o castigava sem causa. Deus restaura Jó, mas Deus não explica por que ele estava sofrendo. Tem crente que chega para mim e diz assim: pastor, eu vou chegar com a minha listinha de perguntas lá no céu, eu vou querer saber muita coisa. Deixa eu dizer para você, não vai ser preciso. O céu é autoexplicativo. Lá nós vamos conhecer como também somos conhecidos. A nossa leve e momentânea tribulação vai produzir para nós lá eterno peso de glória acima de toda a comparação. Queridos, o nosso Deus é vivo, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus está no trono, o nosso Deus reina, o nosso Deus está com a sua, com a minha, com a nossa vida na palma da sua mão, e é Ele quem dirige o nosso destino. Não se desespere, não se aflija, não tenha medo. Não importa se a circunstância hoje é carrancuda, não importa se hoje você está sofrendo baixas, perdas humanas terríveis, saiba de uma coisa: Deus não vai permitir que você sofra além daquilo que você é capaz de sofrer. Com a prova Ele dá o livramento. Ele é o Deus que enxuga as suas lágrimas, Ele é o Deus que restaura a sua saúde, Ele é o Deus que renova o seu vigor, Ele é o Deus que toma você com a sua mão direita e guia você com o seu conselho eterno, e então Ele recebe você na glória. Todos aqueles que começaram essa caminhada com Deus, por Deus, para a glória de Deus, vão indo de força em força, vão indo de fé em fé, sendo transformados de glória em glória, até entrar na presença do Rei eterno, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais luto, onde não haverá mais perda, onde nós estaremos para sempre e sempre com o Senhor. A Ele tributamos a honra, a Ele tributamos a glória, a Ele tributamos o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém e amém.